Esther, capítulo 3, a partir do versículo 12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Esther, capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther, capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei,
defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Ester, capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara.